E aí, galera, tudo beleza? Estamos agora no capítulo 12 de Marcos. Primeiro foram escribas, sacerdotes, principais sacerdotes e os anciãos. Versículo 13 do capítulo 12. Não deu certo, o negócio da autoridade. Jesus saiu com uma tirada, não conseguiram pegar Jesus no pulo. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas os caminhos de Deus. Puxa, que elogio, hein? É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Vocês estão me testando? Trazei-me um denário para que eu veja. E lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disseram-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Primeira coisa interessante nesse diálogo, aliás, continuando do anterior, que nós vemos anciãos e principais sacerdotes, sinédrio e templo, que andavam juntos, junto com escribas, que eram opostos, mas se juntaram contra um inimigo comum. Agora, fariseus e herodianos. Os herodianos eram mais ligados aos saduceus. Eram chamados de herodianos porque eles gostavam de Herodes. Eles não achavam ruim o Império Romano. Aliás, eles olhavam toda a contribuição de Roma à cultura deles como algo positivo. O comércio, a língua, o dinheiro, a cultura greco-romana, as estradas, a tecnologia, os ginásios, os esportes, tudo que foi implementado com a chegada do Império Romano, que preservou muito da cultura grega, mas trouxe também os seus tribunais, as suas leis, o seu pensamento, deixando ainda que mantivessem a sua religião, os herodianos diziam: não está ruim não. A solução é alugar o Brasil, nós não vamos pagar nada. Dá lugar para os gringos entrar, esse imóvel tá para alugar. Os herodianos curtiam Raul Seixas. Tá bom pra caramba. Eles gostavam. Quem gostava também de Herodes e de Roma eram os saduceus, porque tinham a sua aristocracia mantida e o seu comércio no templo também. Já os fariseus disputavam com os saduceus o direito de fazer isso, de poderem indicar sacerdotes. Mas essa é uma história longa, e eles eram meio opostos, mas tinham um inimigo comum: Jesus. Nós estamos brigando aqui pela galinha dos ovos de ouro, que é o templo. Eu sei que você está aí, eu estou aqui, mas é o seguinte: esse Jesus não pode acabar com o nosso sistema. Ele não pode acabar, não pode vir aqui acabar com o galinheiro, pegar a galinha. Não. A gente briga entre nós, mas ele, estamos juntos. Fariseus e herodianos lá estavam para dizer: ó, Jesus, nós sabemos que o Senhor não se importa quem está na sua frente, o Senhor fala a verdade mesmo, o Senhor ensina os caminhos de Deus, e Jesus só aqui lendo a tecla SAP, né, espiritual, lendo nas entrelinhas o que de verdade essa cambada de hipócritas estavam dizendo. A gente deve ou não deve pagar imposto a César? Agora, eu acredito que os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas voltaram e disseram: não deu. A gente foi lá perguntar para ele sobre a autoridade, ele veio com uma pergunta sobre João. Quer dizer, se a gente responde sim, a gente tem que adorar a Deus de acordo com João. Se dissesse não, o povo pegava a gente. Então vai o seguinte: vai vocês agora e façam uma pergunta assim para ele. Vamos perguntar do imposto. Porque se ele disser sim, tem que pagar, a gente diz: você é contra o povo de Israel, você é a favor de Roma. Ele vai ficar mal com o povo. E se ele responder não pague, nós vamos dizer: você é um contraventor, um subversivo contra o nosso imperador. Dos dois jeitos, qualquer que seja a resposta, ele está ferrado.
Acho que eles bateram um papo e aí enviaram, diz o texto, enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos. Vai vocês agora, vai vocês. Aí eles chegaram, mestre, aquela coisa toda, cantaram alguns louvores, algumas músicas, abanaram aqueles lenços todos, dançando, e agora vamos lá. Ô Jesus, nada contra quem dança com lenço, tá? Só para fazer aqui uma... Ô Jesus, deixa eu falar um negócio para você. O senhor é bom, o senhor ensina a palavra de Deus. Devemos pagar o imposto a César? É lícito ou não é lícito? Essa coisa de pode, não pode, é lícito, não é lícito, essas perguntas que não fazem nexo para quem é do reino, como Jesus, para Jesus não fazia nexo. Que eu odeio fazer essas perguntinhas para responder, você já sabe disso? Até hoje elas continuam. Ainda hoje nós temos gente que fica perguntando pode, não pode, devo, não devo, porque não entendeu o reino. E Jesus disse, me tragam aqui uma moeda, me tragam um denário, moeda romana. De quem é essa efígie? De quem é esse rosto aqui? É de César Augusto. É o que estava escrito na moeda, né? O divino César Augusto. Ué, dê para César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Muita coisa legal para falar desse discurso ou desse diálogo, mas uma coisa que sempre vem na minha cabeça é que a religião, que deveria de verdade se curvar diante de Deus, o reino de Deus, a lógica de Deus, a autoridade de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, os princípios de Deus, a santidade de Deus, os ensinamentos de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a lógica de Deus, a pureza de Deus. Aqueles que se dizem tementes, que deveriam estar entregando a Deus a sua vida, o seu coração, a sua adoração, a sua devoção, seus dias, suas noites, seus cânticos, gastando o seu tempo sobre a sua palavra, sobre o seu ensino, dando a Deus o que é devido a Deus, que é a nossa vida como um todo. Muita gente hoje entrega para César o que deveria dar para Deus, e para Deus o lixo que deveria ser para César. Saduceus e herodianos babavam ovo para Herodes e para César. Eles tinham acordos políticos e financeiros. Por isso eles faziam da hipocrisia o caminho mais curto para alcançar seus objetivos financeiros e políticos. E por isso, ave César, nosso grande imperador, é quem manda. O divino César Augusto, filho de Augusto, o divino. Estava escrito isso na moeda. Tem muita gente hoje olhando para os Césares de hoje e bajulando como se fosse Deus. E a vida no reino sendo colocada em segundo lugar. Muita gente acredita hoje que o reino é o de César. O de Deus é coisa de igreja. Por isso eles beijam os pés, lambem as botas de César. César só merece o nosso imposto. É a moeda que você quer? É só a moeda que você vai ter. Mas a minha mente e a minha vida são governadas por outro reino, e ao Senhor toda a minha vida. Parece que nos dias de hoje, toda a vida está entregue nas mãos de um César. E quando se fala do reino de Deus, nós somos isentões, nós somos alienados, ou não entendemos a vida política e as soluções para a nossa nação ou para o nosso mundo. Como é que é mesmo, Jesus? Para César só a moeda. Agora o meu coração é para o reino, né? Eu não sei você, mas eu vou dar para Deus o que é de Deus. Para César, só o restolho que é de César. Espero que você não devote toda a sua vida
dando a César o que você deveria dar a Deus. E o resto fica com Deus, numa religião podre, porca, corrupta, política e hipócrita. Até o próximo, pessoal.